Por que você crê em Deus? Hoje é dia 2 de agosto de 2021. A pergunta que eu fiz é em razão do seguinte: é muito comum as pessoas dizerem assim, eu creio em Deus, e acham que isto é tudo, que este é o segredo realmente de uma vida em comunhão com Deus, de uma vida que agrada a Deus. Será verdade mesmo? O Senhor Jesus, falando através do apóstolo Paulo, em Romanos 1, 21, disse o seguinte: porque, tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe renderam graças, mas os seus pensamentos tornaram-se fúteis e o coração insensato deles obscureceu-se. Paulo falando das pessoas da sua época, mas é uma realidade para todas as gerações na história da humanidade. Conhecer a Deus não é tudo. Conhecer a Deus, muitas vezes, apenas revela uma coisa: que o pecador, que o ser humano, não conhece realmente a Deus. Conhecer a Deus não é uma questão de decisão pessoal. A partir de hoje eu vou crer em Deus. Não. Crer em Deus é resultado da ação graciosa do Espírito Santo em nossa vida. O Senhor Jesus, falando da missão do Espírito Santo, em João capítulo 16, versos 8 e 9, disse assim: quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque os homens não creem em mim. Eis o grande problema do homem, a incredulidade. Ele pode ouvir falar de Deus, ele pode até dizer que crê em Deus, mas na verdade isto não significa nada, porque conhecer a Deus verdadeiramente é uma obra do Espírito Santo em nosso coração. E isto é uma obra que transforma a nossa vida, transforma a razão da nossa vida. A fé em Deus, ela vem pela pregação da palavra. Consequentemente, a fé vem pelo ouvir a mensagem, e a mensagem é ouvida mediante a palavra de Deus. Eu gosto muito de pensar nesta realidade. Você crê em Deus, eu creio em Deus, não é por uma questão de decisão pessoal, de intelectualidade, mas é graça de Deus. O Senhor Jesus, conversando com um jovem que mostrou-se aparentemente preocupado com a vida eterna, perguntou a Jesus: bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Jesus respondeu ao jovem e disse: você conhece os mandamentos? Não adulterarás, não matarás, não furtarás, não darás falso testemunho, honra teu pai e a tua mãe. A tudo isso tenho obedecido desde a adolescência. Aquele jovem conhecia a palavra de Deus, conhecia a segunda parte dos 10 mandamentos, mas Jesus lhe disse: falta uma coisa a você. Ele não conhecia verdadeiramente a Deus. Por isso, crer em Deus é resultado da graça de Deus em nosso coração. E crer em Deus implica em mudança de vida, mudança de atitude, mudança de propósitos na vida. Isto é importante para nós. Ser religioso não significa ser temente a Deus. Não significa crer verdadeiramente em Deus. Havia uma mulher que estava ouvindo a pregação do Evangelho através de Paulo. Ela se chamava Lídia. A Bíblia diz que ela era uma mulher temente a Deus. Mas quando Paulo pregou o Evangelho, nós lemos algo interessante. Uma das que ouviam era uma mulher temente a Deus, chamada Lídia, vendedora de tecido de púrpura,
da cidade de Tiatira. O Senhor abriu o seu coração para atender à mensagem de Paulo. Ela ouviu e creu, fruto da ação do Espírito Santo. Que o Senhor Deus nos abençoe. Amém.